Muito bem. Continuando, Emmanuel nos afirma: excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Olha, como marca o adolescente, o jovem e a criança. A plasticidade tem que ser entendida pelos mestres, pelos pais, principalmente os pais, não é? Para que a gente possa cobrar dos mestres, nós precisamos entender isso e darmos exemplo. Essa plasticidade psíquica é fundamental que a gente compreenda. Por quê? Porque nós vamos oferecer para a criança o amor, a serenidade, a tranquilidade, né? Porque eles vão essas informações afetivas vai marcar o cérebro da criança. Porque a criança nesse período é altamente moldável, o adolescente também. O adolescente está formando a sua personalidade. Nessa estruturação, nós precisamos tranquilamente fazer com que o nosso comportamento seja um comportamento altruísta. Tratá-los, continua Emmanuel, à conta de enfeites do coração, será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico facilmente, se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É indispensável que a gente tenha no nosso processo educativo o regime de respeito, regime de limite, o regime de observação, saber colocar os pingos nos seus devidos lugares. Para isso, o que é necessário? A gente oferecer para a criança amor, atenção, fraternidade, né? Muito bem. O diálogo, olha que importante nós entendermos isso. O diálogo é uma ferramenta educacional insubstituível. O diálogo nosso tem que ser um diálogo de amor. É claro que nós não vamos ficar jogando água com açúcar para todos os lados, mas é levar o amor. Conversar com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, com amor. Porque é a forma de atraí-los, né? Deve haver autoridade na relação pai, filho, mestre. Mas a verdadeira autoridade é conquistada com inteligência e amor. Pais que beijam, olha que bonito, pais que beijam, elogiam, estimulam seus filhos desde pequenos a pensar, não correm o risco de perdê-los e de perder o respeito deles. Por quê? Porque é o trabalho da afetuosidade, é o trabalho do carinho, é o trabalho da atenção que eles necessitam.
A pior maneira de preparar o jovem para a vida é colocá-los numa estufa e impedi-los de errar e sofrer. Estufa são boas para as plantas, mas para a inteligência humana são sufocantes. Entende? Não podemos evitar o sofrimento dos nossos jovens. Eles têm que viver. A vida está aí. A vida está à disposição de todos nós, de todas as crianças, não é? Punir, irado e colocar limites sem dar explicações é terrível. Jamais coloque limites sem dar explicações. Para educar, use primeiro o silêncio e depois as ideias. Elogie o jovem antes de corrigi-los ou criticá-los. Diga quanto ele é importante antes de apontar-lhe o defeito. Ele acolherá melhor suas conversações e o amará para sempre. É o amor. Precisamos aprender a doar amor, né? Ser impaciente e desistir de educar é horrível. Por trás de cada aluno arredio, ou de cada criança arredia, de cada jovem agressivo, há uma criança que precisa de afeto. Pais brilhantes e professores fascinantes não desistem dos jovens, ainda que eles os decepcionem e não lhes deem retorno imediato. Paciência é o segredo. A educação do afeto é a sua meta. Olha que coisa maravilhosa, não é? Não cumprir com a palavra, isso é horrível. A minha netinha cobrou de mim, nós estamos num domingo, nesta sexta-feira da semana, num domingo, dia 8/10. Nesta sexta-feira nós tivemos aqui uma reunião. Falei, filho, vovô vai levar você na piscina de tarde, se o tempo estiver disponível. Teve uma revoada de chuva, até que choveu, mas teve uns trovões. E lá na piscina eles não permitem que as crianças, as pessoas nadem com o tempo propenso para a chuva. Aí ela chegou e falou, nós vamos na piscina, vovô. Eu falei, filho, o tempo não tá bom para a piscina. Ah, mas o senhor prometeu. Olha aqui, não cumprir com a palavra. Eu tinha motivo para não cumprir, mas para ela não era suficiente. A confiança é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser demolido e muito difícil de ser reconstruído. Olha, destruir a esperança e os sonhos é uma pena. Não importa o tamanho dos nossos obstáculos, mas o tamanho da motivação que temos para superá-los, isso que é importante. Sem sonhos, não há fôlego emocional. Sem esperança, não há coragem para viver. Incoerência, isso é triste. O educador precisa ser consistente, mantendo um alinhamento entre o que pensamos, falamos e agimos. É uma maneira de garantir nosso bem-estar psicológico. Felicidade é quando o que você diz, o que você pensa, o que você faz estão em harmonia. Mahatma Gandhi.
Isto, meus irmãos, chama-se educar. Isso chama-se educar. Primeiro de tudo, o que nós precisamos? Educar a nós mesmos. Nós achamos que já atingimos um grau suficiente de conhecimento e não precisamos modificar mais. Quando isso acontecer na nossa vida, nós estaremos andando para trás. Por quê? Porque a mudança e o crescimento é para sempre. E esse para sempre não é para amanhã, para depois de amanhã e para depois do dia de amanhã. Não. É para sempre, ininterruptamente. Voltaremos para encerrar.